Pessoal, boa noite, a paz de Cristo, uma excelente noite para vocês, uma excelente noite de sábado, seja um sábado abençoado, que o Senhor venha te trazer graça, te dar paz, vitória e alegria. Aquilo que é teu será devolvido. Aquilo que é teu, ainda que tenha sido tomado, ainda que tenha sido roubado, ainda que tenha sido tirado das tuas mãos, Deus reconduzirá ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Israel peleja uma peleja muito dura, uma guerra muito árdua contra os filisteus. E a palavra fala que quando a Arca da Aliança ela chega no acampamento de Israel, era como se fosse o gol do Flamengo ali nos 45 minutos do segundo tempo contra o Fluminense no Fla-Flu. É uma vibração enorme, aquele grito, a euforia da parte do povo de Israel, no que ouvindo os filisteus, eles se esforçaram, eles não temeram, eles se esforçaram e eles lutaram com todo o seu vigor, com toda a sua força contra o povo de Israel. E eles tomaram a arca. Eles tomaram aquilo que era de Israel, aquilo que pertencia ao povo de Deus e aquilo que nunca deveria ter saído da terra de Israel. Os filisteus levam a arca para o seu território e aí fica durante alguns anos, algum período. E a arca foi sinônimo de desgraça, de ruína e de destruição na terra dos filisteus, porque ela não pertencia àquele lugar, porque ali não era o lugar de ela estar, porque aquele não era o lugar onde a arca deveria permanecer. Então a arca, enquanto esteve ali na terra dos filisteus, foi desgraça, foi destruição, foi ruína, foram doenças, foi toda sorte de dificuldades que se levantaram. Ao ponto que os filisteus, vendo claramente que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa da arca, eles pegaram a arca, colocaram em cima de uns bois e soltaram os bois. E como o animal conhece o caminho do Senhor e não erra, os animais, os bois ali, o boi ele se dirigiu para o território de Israel e chegou até o território de Israel. No que isso chegou aos ouvidos do povo de Israel, se alegraram grandiosissimamente, porque a arca tinha voltado para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Talvez o inimigo tenha entrado numa peleja contra você, assim como os filisteus entraram numa peleja contra Israel. Por causa de Israel estar num momento de fraqueza, porque Israel estava num momento de declínio espiritual, dando brechas, o inimigo, os filisteus prevaleceram. Quando o inimigo toma algo que era nosso, quando o inimigo rouba algo que não deveria ser roubado, que não deveria ser tomado, é uma permissão divina, por conta da nossa decadência espiritual, por conta da nossa apostasia, das nossas heresias, das brechas que demos. E aí perdemos no campo de batalha, e perdemos coisas preciosas, perdemos algo que nunca deveria ter saído da nossa casa, perdemos algo que nunca deveria ter saído da nossa vida, algo que foi confiado a nós da parte do Senhor, assim como a arca tinha sido confiada ao povo de Israel da parte do Senhor. Haviam coisas sagradas dentro daquela arca. A arca era uma representação da vontade de Deus, do poder de Deus e da presença de Deus no meio do povo. A arca era uma aliança que Deus tinha feito e firmado com a sua nação. A arca era a representação da aliança de Deus com Israel. Eles perderam aquela arca. Mas o Senhor, ele lançou toda sorte de dificuldades, toda sorte de opressões, toda sorte de mal para que aquela arca produzisse, né, esse efeito ali na terra dos filisteus. Ao ponto de que os filisteus olharam e falaram, olha, isso tudo está acontecendo por causa dessa arca. Essa arca não deveria estar aqui. Nós não deveríamos ter trazido essa arca para esse lugar. Nós não deveríamos ter tirado essa arca da sua casa, do seu local de origem. Ela não era para ter vindo como um troféu de guerra. Talvez hoje aquilo que é teu, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tomado pelo inimigo não esteja perto de você. Talvez hoje tenha sido conduzido para a terra do adversário, para a terra do inimigo. Mas lá, aonde está, não é sinônimo de vitória. Não será um troféu colocado sobre a estante. Quando os filisteus levaram a Arca da Aliança para a terra deles, talvez fosse a princípio um troféu da sua vitória, mas depois se revelou um grande exemplo da derrota que eles tinham sofrido. A derrota deles não se deu no campo de batalha. A derrota deles se deu a partir do momento que eles levaram a arca para dentro do território deles. Talvez você tenha perdido uma batalha, alguém tenha roubado algo que era seu, o adversário tenha tomado aquilo que te pertencia. O inimigo pode ter triunfado nesse momento, mas a partir do momento que esse algo, ou que esse alguém está fora do seu lugar, está fora do local que nunca deveria ter saído, essa pessoa ou algo que te pertencia passa a ser uma dificuldade, passa a ser uma maldição no lugar onde está. Passa a ser um verdadeiro imã que atrai toda sorte de infortúnios, toda sorte de opressão, toda sorte de adversidade, que foi o que aconteceu com os filisteus. Chegou um ponto em que os filisteus reconheceram
que tudo aquilo que estava acontecendo, que tudo aquilo de ruim que havia acontecido e vinha acontecendo em suas cidades, era por conta da Arca da Aliança de Israel. E eles mesmos, vejam bem os irmãos, eles mesmos, os filisteus, decidiram devolver a arca, entregar a arca que não lhes pertencia. Eu não sei o que o inimigo roubou, eu não sei o que o inimigo tomou de você, mas ele vai devolver. Eu não sei quem o inimigo usou para tomar de você algo que te pertencia, para tirar da sua casa, tirar do lugar de onde nunca deveria ter saído algo que saiu e não pertencia a Satanás, não pertencia ao inimigo, mas o inimigo, ele vai devolver. Essa pessoa que segurou, que está prendendo, que está com aquilo que pertence a você, vai devolver. A Arca da Aliança foi devolvida. E a Arca da Aliança voltou sozinha. Não foi necessário que ninguém de Israel fosse até lá. Não foi necessário que ninguém fosse até lá buscar a Arca da Aliança. Não foi necessário que ninguém fosse até lá para poder fazer uma nova guerra, guerrear, pelejar contra os filisteus e tentar tomar a Arca da Aliança. Não, ela voltou. A arca voltou. O próprio Senhor conduziu todo o processo para que aquela arca retornasse para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que era Israel. Deus, através do Espírito Santo, é Ele quem vai mover o cenário. É Ele quem vai mover as circunstâncias, criar circunstâncias de adversidade. É Ele quem vai criar circunstâncias de sofrimento, que é Ele quem vai criar circunstâncias de aperto para que a arca ela venha a ser devolvida, para que aquilo que foi tomado seja devolvido. Israel se alegrou demais quando a arca voltou. Eles viram que mesmo diante dos erros deles, mesmo tendo eles entrado numa batalha com brechas abertas, com situações de pendências, né? O sumo sacerdote Eli, o sumo sacerdote Ofni e Finéias estavam ali com problemas, né? O sumo sacerdote Eli e os sacerdotes Ofni e Finéias, seus filhos. Mas Israel aprendeu a duras penas. Quando perdeu, aprendeu a dar valor. Sobretudo, aprendeu a dar valor à bênção de Deus. Porque antes de perder a arca, eles tinham perdido a bênção de Deus. E quando eles recuperaram a bênção de Deus nas suas vidas, quando eles recuperaram a sua aliança espiritual com Deus, eles recuperaram aquilo que era o símbolo da aliança espiritual com Deus, que era a arca. O próprio Senhor se encarregou. Nós perdemos muitas coisas. E eu sei que muitos que estão ouvindo essa mensagem nessa noite de sábado perderam coisas que importavam demais. Perderam algo que foi tomado, mas será restituído. E perderam porque tinham a sua aliança com Deus sido perdida antes. Antes de você perder alguém ou de perder algo, a sua aliança com Deus foi perdida. E por isso que você entrou nesse campo de batalha e sofreu essa grande derrota. Mas o Senhor, Ele olhou para a sua vida, assim como olhou para Israel, e Ele viu que havia em Israel o arrependimento, que havia uma transformação e que eles queriam, mais do que tudo, aquela arca de volta. E o Senhor trouxe de volta. O que foi tirado será recolocado. O que foi roubado será restituído. O que foi tomado será devolvido. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.